Aqui no estúdio, vereadora Márcia Tasquete, do PP. Boa noite, vereadora. Boa noite, Pedro. Prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, também pela TV Guarulhos. Bom, nós pudemos assistir hoje na sessão, o presidente Martello, no primeiro ato, na abertura da sessão, destituiu Tiziano Americano da presidência da Comissão de Justiça e Redação. Daí foram para uma reunião na sala da presidência. A senhora participou, tem algo a dizer, vereador? Não, nós fizemos uma reunião para que entrasse num acordo, né, para que o vereador não fosse retirado da presidência da comissão e que também a gente passasse a focar mais, Pedro, nos projetos, nos requerimentos e deixasse um pouco de lado essa briga, né, desnecessária, porque agora isso não é a hora de se falar nisso. Esse é o primeiro passo, né? A presidência só vai ser falada em dezembro, né? Quem é o presidente, quem não é. E isso tem que ser disputado no voto. Essa coisa de ficar ajuizando ação contra o outro que quer ser, o STF veio e garantiu que pode haver reeleição. E se pode haver reeleição, é óbvio que os vereadores, acolhendo também o que o STF disse, nós votamos que somos favoráveis, inclusive eu votei que somos favoráveis à reeleição exatamente pelo parecer, pelo STF, pelo que o STF decidiu. Mas aí está havendo algo que não, o Tiziano não quer, o Tiziano só quer a partir de 2025, que também é o direito dele. Porém, o Martello e o Tiziano, eles só têm que entender, e essa foi a nossa fala de todos os vereadores, que nós queremos trabalhar, nós queremos colocar os projetos em pauta, nós queremos ter um monte de requerimento parado e nós queremos deixar essa discussão um pouco para adiante. E nós tentamos fazer com que os dois entrassem num acordo, mas pelo visto não está tendo acordo porque as duas partes entendem que tem razão, né? E vamos ver como que faz. Só não pode ficar parando a Câmara, nós precisamos trabalhar, né, Martello? Então, Pedro. Então permanece a destituição do vereador Tiziano Americano, artigo 118, né? Ele aplicou, o presidente da Câmara aplicou o artigo 118 do regimento. Tá né? certo. Então Essa agora foi a decisão dele. ou será eleito um novo presidente, né? Ou nomeado algum novo presidente. Acho que vai ser eleito, eu né? acho que não pode ser eleito, eu acho que só coloca mais um membro, né? Parece que só coloca mais um membro. Inclusive, ficou da gente estudar melhor isso amanhã, porque nunca houve a aplicação desse artigo, então é meio que atípico e por isso que nós fomos conversar, exatamente para deixar os ânimos apaziguados, né? Nós precisamos de um trabalho, a Câmara já está com tanto projeto lá parado, tanta coisa que precisa fazer e às vezes não dá tempo, porque o tempo realmente é curto, né? Duas vezes na semana é curto o tempo, e aí ficar discutindo isso que não tem a ver é ruim. Deixa eu ver o LGBT lá, que houve um agradecimento à vereadora. Quero agradecer à vereadora Márcia Tasquete pela solicitação de iluminação da Câmara. Em homenagem, né? Sim, sim. Da visibilidade à comunidade LGBT. Sim. Quem escreveu, produção? Deixa eu ler, calma. Calma aí no botão. Douglas Gustavo. Obrigado, Douglas. A senhora apadrinhou o movimento, vereador? Eu fui coroada madrinha, né? Legal. A semana retrasada. E fizemos um evento, o primeiro Miss Beleza Trans, onde foram eleitas 3 moças em primeiro, segundo e terceiro lugar. E foi um evento muito inclusivo, um evento muito bom. Inclusive, eu estava até pensando, né, o professor Jesus, vice-prefeito, que é evangélico, numa Secretaria de Cultura, ele fica numa contradição, não fica? Então, mas nós não podemos mais negar, né, a situação. Então, temos que dar voz, temos que dar vez. Inclusive, o junho é o mês do orgulho, né? Orgulho gay, dia 28 se comemora essa data. E por conta disso, eu fiz um pedido ao presidente da casa para que fosse iluminada a casa com as cores LGBTQIA+, porque é uma forma da gente homenagear também, né? Uhum. E trazer isso para dentro da casa, trazer discussões desse tipo para dentro da casa,
porque isso também é inclusão, e a inclusão está no coração da gente, né? Então... Uma pergunta inteligente do Tiago Sávio. Vereador que preside a CCJ, não dar parecer e procurar o judiciário não é abrir mão de suas funções legislativas? Então, eu acredito que foi exatamente assim que o presidente Martello entendeu. Que a partir do momento que ele foi, em algumas sessões, ele foi pedido para que ele desse parecer tanto no projeto dele como no projeto do presidente Martello. A partir do momento que não foi dado, eu acredito que o Martello, o presidente, entendeu por bem fazer aplicar o artigo 118. Até porque, segundo nós discutimos lá, caso não se aplicasse, podia incorrer em prevaricação. Eu vou estudar melhor essa parte para poder estar falando mais a respeito, né? Eu vou dar minha opinião. O advogado do Tiziano é bom. Dr. Rolo é agressivo. Só que tem um detalhe. Ele chega a dizer que o documento é falso. E isso não é. Não é falso. Não. O documento foi feito pelos vereadores Brinquinho e Karina Soltur. Que são membros da CCJ. Detalhe, eles deram 2 pareceres favoráveis ao projeto do Tiziano Isso. e ao projeto do Martello. Sim. O projeto do Tiziano não teve nem o voto dele. Nem ele votou no projeto dele. Não teve. Se fosse o parecer contrário, mesmo assim o plenário é soberano. Então, realmente, mas é uma pena o judiciário. E nós votamos, né? Então, a maioria votou? Se eu não me engano, tiveram 29 ou 30 votos favoráveis à reeleição. Então, foi assim, foi unânime. E hoje eu falei muito isso. O plenário é soberano. Nós temos que entender que não adianta a gente ficar indo toda hora. Eu falei muito isso hoje. Nós irmos para o judiciário, porque quando você pede a intromissão do judiciário dentro do legislativo, é o mesmo que você dizer, eu não tenho autoridade. E o legislativo tem autoridade. Então, nós não podemos perder a nossa autoridade. Pior que isso, eu acho que é vereador denunciando vereador no MP, né? Pedindo muito prisão. Triste, né? isso. Muito triste. Muito bem. Parabéns, vereadora, por lutar sempre pela inclusão. Vereadora, vamos falar sobre saúde. Como é que está a saúde em Guarulhos? Bom, a saúde de Guarulhos, segundo o secretário no dia da prestação de contas, foram contratados mais de 400 médicos. Eu fiz um requerimento, que inclusive eu preciso que esse requerimento ande na casa, eu fiz um requerimento que eu quero entender onde estão os 400 médicos, porque nós só temos 69 UBSs. E nas UBSs nós não temos médicos, né? Não tem ginecologista, só está sendo atendido pessoas com um alto risco de gravidez. Fora isso, não está sendo atendido. Nós não temos quantia de clínico suficiente, nós não temos pediatra suficiente, nós não temos médico generalista, quando é o médico de família, nós não temos a quantia de horas suficiente, né? Nós estamos com as áreas e as micro-áreas totalmente desabastecidas de médico. Eu quero entender onde estão esses 400 e poucos médicos, notário. Fiz o requerimento para saber. Vereadora, estou sendo muito questionado sobre o UBS Alvorada. O que acontece lá? Então, o que acontece? Vamos fazer uma reforma, né? Vamos adquirir um outro equipamento para se fazer a reforma, não, a mudança, né, de UBS. E até agora está se pagando, pelo que a gente entende, está se pagando 2 aluguéis e ainda estão nessa situação sem o atendimento. Nenhum atendimento. Está sem atendimento. Então, tá assim, defasado, já não temos médicos. Eu estou rindo, mas de nervoso. É tragicômico. É trágico, é triste, a população está desassistida. Eles fizeram que nem no Paraíso, fecharam e deixaram sem atendimento. Deixou sem. Então, quer dizer, nós estamos desassistidos. Aquela população está desassistida. No Alvorada. E o que está acontecendo, Pedro? Quando vai numa UBS e não encontra, a população ela é obrigada a ir atrás de médico. Então, ela vai em UPA, ela vai em hospital, e é por conta disso que nós estamos vendo aí o maior número de pessoas precisando de atendimento nas UPAs, PAs e os hospitais. Nós temos a classificação de risco.
Se você entrar num hospital, por exemplo, da criança, ele vai estar lotado, a grande maioria com pulseira verde. O que é essa pulseira verde? Ela não deveria estar sendo atendida num pronto atendimento, em algo de urgência. Aquela criança teria que estar sendo atendida dentro das UBSs. Ou seja, não tem médico, vai para dentro da onde tem. Aliás, me permita, eu vi cenas dantescas na internet, crianças em poltronas. Olha, em poltronas, cadeiras de plástico e cadeiras de escola, aquelas carteiras de escola. E sábado, quando eu cheguei no hospital, no HMCA, eu recebi na sexta-feira denúncia de uma mãe que estava numa situação delicada, porque o filho precisa de um remédio que não é padrão, ele está com megalomavírus e precisa de um remédio que não é padrão. E faz mais de 15 dias já que ele tomou uma dose. O médico da UTI disse, olha, ou aplica a dose contínua ou não deixa aplicar no teu filho uma dose hoje e outra semana que vem, porque não vai funcionar. Ao contrário, né? Pode até fortalecer essa bactéria. Então, não é para deixar dar esse remédio para o teu filho de forma intercalada. A mãe foi questionar, não deram a mínima atenção, retiraram a mãe e o filho da UTI, a criança com 3 meses estava na UTI, colocaram na enfermaria, me fizeram essa denúncia, eu falei com o diretor institucional, que é o Leandro Bonfim, e na própria sexta-feira ele me disse, não, Márcia, a criança está na UTI, inclusive posso abrir o sigilo do meu telefone a qualquer hora, sem problema algum. A criança está na UTI, a criança está tomando outro tipo de medicamento enquanto não chega o medicamento correto e até terça-feira essa medicação nós já conseguimos, o bebê é o Ravi. Nós já conseguimos um fornecedor que até terça-feira vai entregar toda a medicação. Falei, então beleza. Fui lá na publicação, respondi, confiei no que ele me falou, respondi exatamente o que ele me disse. E quando passou umas 2, 3 horas, a mãe me chamou e falou, olha, mentiram para você. E como já era de madrugada, no dia seguinte eu fui lá para dentro do HMCA para entender o que estava acontecendo. Chegou lá, eu vi outras mães em carteira de escola, em cadeira, sofá, se fosse sofá era lindo. Era confortável. Confortável, cadeira dura de plástico. Só que na mesma hora que eu fiz a reclamação, já correram e trocaram as poltronas. Até eu fiz um vídeo que aparece a troca das cadeiras por poltronas. E a mãe me chamou e falou, olha, Márcia, eu te chamei porque eu vi que você postou que estava assim, que estava assado, e o diretor mandou aqui uma enfermeira vir falar comigo, e a enfermeira me falou que não era nada disso, que era para esperar mesmo o remédio e tal. E parece que esse diretor sugeriu que eu estava mentindo. Eu não tinha por que mentir, porque eu fui, inclusive, defendê-lo nas redes, dizendo, olha, já tá tudo certo, né? Aí, ou seja, ele acabou me provocando, porque ele falou que eu estava mentindo, eu falei, opa, eu não menti, porque eu tenho aqui o que ele disse para mim. Aí eu fui para dentro do hospital, peguei, eu vi que realmente a mãe tinha razão, que quem estava com 2 conversas era o diretor. Aliás, uma falta total de acolhimento, não tem humanização. Faz 2 meses que eu estou pedindo, parece que hoje ia começar 4 pessoas na humanização, eu vou lá inclusive para me certificar. E aí eu acabei fazendo um vídeo, porque na minha cara não está escrito palhaça, né, notário? E, Pedro, o que mais me entristece num ser humano é dizer que eu estou mentindo. Se eu falar para você isso, mesmo que eu peque e eu mesma me acuse, eu vou dizer, eu errei aqui, olha, me desculpa, porque isso faz parte da minha essência. Mas falar que eu estou mentindo, eu não admito. E aí falou que eu estava mentindo e eu fui lá dentro e provei por A mais B que não estava. Saindo de lá, ele me mandou uma mensagem pelo Instagram, Leandro Bonfim, me dizendo o seguinte, vereadora, vai lá e posta o vídeo, porque eu estou ligando agora para o meu amigo promotor, que eu não vou dar o nome do promotor, mas está aqui, está escrito, promotor de justiça, e eu vou perguntar para ele como que a gente vai fazer, eu já vou pedir minhas orientações para saber como vai fazer contra a senhora. Tentou te intimidar? Então, isso para mim foi uma ameaça, foi uma intimidação, e eu já estou cansada de receber ameaça por estar do lado da população. Mas eu vou procurar esse promotor, vou mostrar a mensagem, coisa que eu não costumo fazer, mas eu vou fazer porque eu quero entender se esse promotor está achando ruim de eu estar
se é verdade, né, do Leandro, se ele eu- é muito amigo assim, a ponto de querer me prejudicar, não acredito, porque eu acredito muito no Ministério Público. O dia que eu deixar de acreditar no Ministério Público vai ficar difícil, porque eu sou advogada. Então, eu acredito muito no Ministério Público, não vou aceitar intimidação e vou tomar providências. E fiscalização vai ser feita todo dia, da mesma forma que eu sempre fiz até antes de ser vereadora. Nada vai me intimidar. É que o Dagner escreveu quando eu era conselheiro do Conselho Gestor do STVO. O que é isso? Acho que não é SVO. É o Serviço de Verificação de Óbitos, é isso? Tomei conhecimento que no quadro de atendentes constavam 4 médicos pediatras. Pediatra deveria estar atendendo crianças, né? Ele diz... ele quis dizer que no SVO ter pediatra é difícil. Eu entendi. Entendi também. Entendi. E no HMCA era para ter pelo menos uns 6 médicos na situação que se encontra. E já 2 vezes que eu fiscalizo durante a semana passada, só tinha 4, e inclusive 2 deles, bastante tempo na internet, tem vídeo, tem tudo, e a gente precisa contratar quem realmente tenha... Agora, vereadora, voltando ao UBS Alvorada, é aceitável isso? Prefeitura fecha uma UBS? Não, não é aceitável. Não é aceitável, a população está desassistida. Então. Nós estamos já falando isso bastante tempo. Cadê a responsabilidade de quem fez isso? Então, na verdade, só existe uma responsabilidade quando nós falamos de saúde. Pedro, eu acredito que nós temos um secretário de saúde, que é o Dr. Ricardo Rui, e ele é o responsável, porque se eu fosse a prefeita e eu colocasse você como meu secretário, eu acho que é sinal que eu deleguei para uma pessoa que eu confio, né? Então, o doutor Ricardo Rui é um secretário que, infelizmente, só conversa com quem ele gosta, só com quem é da base, só com quem realmente fala o que ele quer ouvir. Eu não consigo entender o que está acontecendo, e não é só lá na UBS Alvorada, é em todos os equipamentos. Já não aprenderam lá com o Paraíso, né? Quando fecharam a UBS Paraíso, aí virou UPA, tá bom, depois de quantos anos? 2 anos. Aliás, me falaram isso, que está fechado exatamente porque estão tentando transformar a UPA o PA em UPA, né? Eu até acredito que o PA, é até melhor que seja transformado em UPA, porque vem verba federal. Mas na UPA Tabuão também vem verba federal, porque ela era PA, Paraíso, e se transformou em UPA Tabuão. O que eu penso? Onde estão todos esses investimentos? Né? Entra OS, sai OS, não tem provisionamento de receita para poder pagar trabalhadores. Então, nós estamos enfrentando muitos problemas na saúde, e eu gostaria, inclusive, que o doutor Ricardo Rui fosse questionado dentro da casa, dentro da Câmara. Tem um requerimento meu que, inclusive, eu pergunto por que ele não é questionado dentro da Câmara. Agora, não é aceitável isso, hein? Fechar uma UBS e não deixar nenhuma alternativa à população. Não é aceitável isso. Não é aceitável. Não aprenderam nada lá no Paraíso, né? Nada. Não, e não é só no Paraíso, né? Com tudo que está acontecendo, né, Pedro? Tudo que está acontecendo. Não é possível. A senhora ainda hoje vai lá no Hospital da Criança? Hoje eu irei ainda no Hospital da Criança, que eu quero verificar se realmente foram contratadas. Fazem 2 meses que eu estou pedindo uma humanização lá, porque é protocolo SUS. E as mães, muitas vezes as mães, o que elas precisam é de informações. Sim. E elas não têm. Acolhimento, né? É o acolhimento. E aí, vamos ver hoje se foram contratados mesmo ou não. E é isso. Eu vou tomar uma providência com relação a essa situação, porque não pode um vereador entrar num equipamento. Eu queria estar dormindo. 10, 11 horas da noite, eu queria estar dormindo. Eu queria ir lá na internet e falar, olha, gente, está tudo funcionando. Tudo ótimo. Essa é a minha vontade. Mas eu receber denúncia da população, que foi ela que me elegeu, me colocou lá. Então, a minha obrigação é fiscalizar. E aí, eu chegar num equipamento para fiscalizar e eu ser recebida com intimidação, isso me chateou muito, me entristeceu. Então, eu vou reforçar só mais um pouquinho a minha fiscalização. O Leandro Bonfim ocupa qual cargo?
Ele agora, antes, na época da IDGT, ele era diretor-geral, né? Mesmo sendo IDGT, ele... Diretor-geral do HMCA? Do HMCA, mas pela IDGT. Agora, ele é diretor institucional, mudou de OS, né? É a Cesário Lange que está lá, Beneficência Hospitalar Cesário Lange, e ele continua agora como diretor institucional, né? Eu entendo da OS? Eu entendo que é um cargo político, não tenho nada contra cargo político, porque tem pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas daí, intimidar um vereador é um pouco demais. E detalhe, Pedro, se fosse ainda por telefone, eu ia ter que pedir abertura de sigilo para provar e etc. Ele fez isso pelas mensagens no Instagram. Eu até printei, que eu pensei que ele ia apagar. Né? Eu printei, que eu imaginei, não, ele vai apagar. Mas não apagou. Então, quer dizer, será que é assim que funciona? Mas então o cargo dele não é público? Não, ele é um contratado da OS? Que eu saiba, sim. Que coincidência, assim. Logo ele foi da família Bonfim? É ele, né? Então, eu sempre respeitei muito, entrava, saía, boa tarde, fazia questão de entrar, pedir para ele me acompanhar nas fiscalizações, e aí eu fui intimidada dessa forma, fiquei muito chateada. Acho que a senhora deve avisar o promotor que estão usando o nome dele, hein? Eu vou fazer isso, vou procurar pessoalmente. Mas muito bem. Obrigado, vereadora Márcia Tasquete, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Pedro, é sempre uma honra estar no seu programa. E eu peço que todos compartilhem, porque a informação tem que ser repassada. Um grande beijo aí no coração de todos que nos assistiram. Até a próxima, vereador. Obrigada. Vereadora. 18h37, um rápido intervalo, produção.